Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para Enem para concurso público. Mas essa oportunidade quero, em primeiro lugar, como sempre, agradecer a Deus por esse dia, por esse privilégio de preparar mais uma videoaula para você que está se preparando para o concurso público do Ministério Público do Estado do Pará, prova que está aí bem próxima de acontecer. Então, nessa aula de hoje aqui, eu quero falar para vocês sobre um assunto muito importante da prova discursiva, tá? Que é coerência e coesão. Então, eu vou falar aqui, passar algumas dicas daquilo que você não deve fazer. E, lógico, eu vou mostrar aqui um exemplo de uma dissertação argumentativa, aliás, duas, né? Uma bem rápida, para você entender essa noção de coerência na dissertação argumentativa, o que eles vão querer de vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, eu peço que você ainda não se inscreveu no meu canal, professor Alessandro, que você se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, ativa aí o sininho, como eu falei em outro vídeo, tem uma playlist aí no meu canal, que é só sobre esse concurso do Ministério Público do Estado do Pará. Então, o que depender de mim, tá bom? Estarei passando aí mais outros vídeos para lhe ajudar nessa reta final. Então, hoje nós vamos falar sobre coerência e coesão. Posteriormente, nós ainda vamos falar sobre a questão da pontuação, tá bom? Então, desde já, que você venha aproveitar mais esta aula aí que eu preparei com todo carinho para você. Então, só lembrando aqui, você que ainda não adquiriu o meu e-book de redação, ainda tem disponível ainda nessa reta final, tá? Então, para lhe ajudar, então aqui nesse e-book que eu preparei com 10 possíveis temas, tenho certeza que um deles vai fazer parte aí da sua prova de redação, tá bom? E muitas outras informações, além disso, você vai receber 8 redações prontas, tudo com investimento aí de apenas R$ 20, tá bom? Só reforçando, você que ainda não se inscreveu no meu canal, professor Alessandro tá aqui, tá bom? Deixa aí faça logo a sua inscrição, deixa aí o seu like, o seu comentário. Então, o item hoje que eu vou explicar é sobre a questão da coerência e da correção. Então, interessante que a banca Consulplan, ela especificou, né, a sigla, claro, de cada item de avaliação, né, como a gente pode observar, e também ela especificou os itens que os corretores vão ter que avaliar. Né? Então, quando fala de coerência e coesão, eles vão observar no seu texto que a organização adequada de parágrafos, a continuidade e a progressão de ideias, e, claro, o uso apropriado de articuladores, né, que a gente tem nos principais, não só eles, os conectivos. Então, é um item muito importante porque tá? Ele tem a mesma quantidade de pontos que o item argumentação e informatividade. E, de certa forma, tem relação uma coisa com a outra. Então, um texto em que você argumenta e que detalha a argumentação, a tendência é você utilizar de diversos articuladores, né, de operadores argumentativos, enfim. Então, são itens muito importantes aqui, com certeza. A minha ideia é que você consiga entrar nesse rol aqui, de muito bom e conseguir a nota máxima de 6 pontos. Então, rapidamente, coerência, tá? Coerência textual, o que a banca vai querer perceber é se o teu texto tem harmonia entre as ideias, tá? Você entender que o texto é um todo de sentido. Então, aquilo que você, tá? Eu já coloquei aqui em outras aulas, reforcei isso, sobre a questão, né, de outros textos, aquilo que você apresenta na introdução, você deve detalhar, explicar, né, esclarecer no desenvolvimento e encerrar na conclusão. Então, de certa maneira, tá? Se a gente for analisar aqui, eu peguei rapidamente essa dissertação argumentativa, tá? Para explicar essa questão de maneira bem sintetizada, essa questão do conceito de coerência. Então, olha só, veja aqui, né, que quem escreveu esse texto aqui começa o texto fazendo uma alusão histórica, coisa que você não necessariamente precisa fazer aqui na redação do Ministério Público. Eu quero só te mostrar essa questão de coerência aqui. E o que acontece? Quem está acompanhando comigo as minhas aulas está percebendo que eu estou indicando para, pelo menos, colocar aqui dois aspectos, duas causas ou duas consequências. E é exatamente o que acontece, perdão, aqui nesse texto. Então, olha só. Tá? Na contemporaneidade, o trabalho não ocorre mais, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação. Aí, de acordo com quem escreveu esse texto aqui, com a autora desse texto, o que acontece? Aqui está o ponto de vista e aqui está as duas causas que ela coloca. Então, a primeira qual é? Porque tem dificuldade de essas pessoas com deficiência terem acesso à educação? Aqui, ó, o preconceito ainda existente na sociedade. E o dois, aqui, ó, a falta de atenção do Estado à questão. Então, o que acontece? Esse texto aqui, para ele ser coerente, ou seja, para ele ter harmonia de sentido, o que a candidata aqui, ó, o que a pessoa, a autora do texto, colocou, apresentou na introdução, obrigatoriamente deve o quê? Desenvolver aqui nos parágrafos de desenvolvimento. Tá? Então, essa organização que eu sugiro que você faça, que fica muito assim fácil de o corretor identificar. Então, o que acontece aqui? Olha, põe o conectivo e logo em seguida ela apresenta aqui no tópico frasal o item 1, por exemplo. E aí o que é que ela vai fazer? Ela vai detalhar. E aqui no segundo parágrafo do desenvolvimento, ou terceiro parágrafo do texto, ela apresenta aqui o outro aspecto, a outra causa, e em seguida ela vai o quê? Detalhar e no final resume o texto. Ou seja,
Então, esse texto aqui, ele é um todo de sentido, por quê? Ele tem início, meio e fim. O que ocorre? Aquilo que foi mencionado, apresentado na introdução, foi desenvolvido e encerrado, tá? Então, aqui nós temos um exemplo perfeito de texto coerente. Então, entenda a coerência textual, a harmonia. Então, você não pode entrar em contradição. Se você apresentou dois aspectos na introdução, você vai ter que detalhar todos os dois. Se você apresentou um único aspecto, você vai ter que detalhar apenas um. Se você apresentou três causas, que eu já acho muito arriscado, você vai ter que detalhar as três causas. Se você detalha apenas duas, aí, meu querido, você está fazendo uma abordagem parcial. Então, olha só. Vamos pegar aqui, nesse exemplo aqui, desse texto que foi escrito para esse tema aqui, ó. Ações do Ministério Público no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Então, esse texto aqui faz parte, né, das 8 redações prontas que está aqui no meu book, só reforçando aqui, você que ainda não adquiriu, adquira, tá bom? Certo? E aqui nós vamos falar somente do aspecto relacionado à coesão textual nesse caso aqui. Então, o que acontece? Se a coerência é a harmonia de sentido, eu falo a nível ideológico, a nível semântico, a coesão textual, ou conexão entre as partes do texto, é a manifestação linguística dessa harmonia de sentido, tá? Da sequenciação do texto, da organização das ideias. Então, basicamente, o que é que eles vão observar no seu texto, tá? Então, aqui, por exemplo, um texto, uma dissertação argumentativa, para tirar uma nota excelente nesse quesito, tá? Eles vão observar, por exemplo, se você utiliza, a princípio, tá? Não é só isso, elementos conectivos entre os parágrafos e conectivos elementos coesivos dentro dos parágrafos. Então vamos falar o seguinte, o que eu indico, o que eu sugiro, é que quando você for, por exemplo, iniciar aqui o segundo parágrafo, você coloca aqui um elemento coesivo. Então lembre lá da estrutura que eu venho falando, qual é? Então, elemento coesivo, um tópico frasal, como nesse caso tem aqui, e depois faz a argumentação e detalha, tá bom? A argumentação. O que acontece? Ó? Aqui, ó, quando eu uso, além disso, preliminarmente, eu já estou dizendo para o meu corretor, meu texto tem conexão entre os parágrafos. Tá? Então, quando você utiliza preliminarmente, você está dizendo, ó, eu vou escrever sobre o aspecto 1, sobre a causa 1, sobre a consequência 1, sobre o item 1, ok? E além disso, você está dizendo, ó, eu já escrevi sobre um, eu vou escrever mais outro. Professor, é só esse aqui? Não, você pode utilizar outros elementos coesivos, tá? Por exemplo, em primeiro lugar, tá? Em primeira análise, primeiramente, inicialmente, enfim. Aí não esqueça de colocar vírgula, pelo amor de Deus, aqui, tá? Eu vou falar mais disso na outra aula sobre pontuação, beleza? Aí aqui, ó, você pode colocar em segunda análise, ademais, além disso, não esquece da vírgula, ok? Tenha muito cuidado, por exemplo, com elementos coesivos que indicam oposição, de usar aqui, ó. Por exemplo, tem colocar aqui, no entanto, vírgula. Você só vai fazer isso se o parágrafo, a ideia que estiver aqui nesse parágrafo, ela for entrar em contradição, for oposta aqui ao anterior. Então, use esses elementos coesivos aqui, tá? Para que de maneira explícita, ele já perceba isso no seu texto, tá? Aqui também no final, ó, então olha só, a partir do exposto, vírgula, tá? Professor, tem outros conectivos para colocar aqui? Tem um portanto, né? Que eu falei outra vez também, mas não custa nada repetir. Então, junto, por fim, separado, tá? Usa esses conectivos que o corretor já vai logo ver no seu texto de maneira explícita uma estrutura de uma dissertação e já vai entender, opa, esse aqui tem elementos coesivos entre os parágrafos. Até na hora, por exemplo, de repente ele desconta ponto nesse item, tá? É até uma forma de entrar com recurso e mostrar, não, corretor, o texto aqui, o meu texto tem elementos coesivos entre os parágrafos. Eu não entendo porque ele está no nível regular. Ele tem que ir para o nível bom, por exemplo. Bom? Outro item que a banca vai observar, que o corretor vai observar na sua redação, é se você utiliza elementos coesivos, palavras que vão conectar as ideias dentro dos parágrafos. Como eu falei, a princípio não é só isso não, tá bom? Tem uma série de outros elementos. Então, o que acontece nesse quesito aqui, ó? Uma dissertação, tá? Uma dissertação, o que é que vai ter que acontecer nela? Você vai ter, obviamente, que argumentar. Quando você argumenta, você está o quê? Procurando respostas para aquilo que você colocou como opinião. Ou seja, você vai ter que explicar. Você vai ter que detalhar. Então, a partir do momento que quando você argumenta bem, detalha bem as ideias do seu texto, você, obrigatoriamente, você vai ter que utilizar, por exemplo, alguns conectivos que nós chamamos de operadores argumentativos. Então, olha só. Eles vão ver se o teu texto, por exemplo, apresenta a repetição de conectivos. Por exemplo, tem muito candidato que repete o E. Tem muito candidato que repete o que. Então, isso aqui você já vai perder ponto nesse item bem aqui, ó. Tá? Então, use sinônimos, que é uma forma também
de coesão textual, tá? Ou hiperônimo, né? Palavra que tem no sentido geral. Ou hipônimo, palavra que tem no sentido específico. Enfim, use e abuse para que você não repita palavras, não repita expressões. Então, por exemplo, se você até 2 vezes repete uma expressão, a repetição é um tipo de coesão textual. Passou disso, já é o quê? Já é uma falha no elemento coesivo, você já vai perder ponto, né? Que a gente chama aí, falha nesse quesito, elemento coesivo dentro dos parágrafos. Então, olha só. O exemplo aqui nesse texto, olha, na estrutura coringa que eu utilizo, que eu falo, olha só, dentro do parágrafo eu tenho esses elementos coesivos, tenho sinônimos, tá? Mas vou destacar aqui os conectivos. Olha só isso aqui para expressar. Cada um deles tem uma ideia aqui, tem uma intenção, ó. Nessa esteira, esta, segundo, aquela. Né? Eu vou falar mais um pouquinho desses elementos coesivos. Então o corretor ele vai olhar isso aqui na sua redação, né? Os corretores. Vai perceber se você, dentro do parágrafo, você também utiliza conectivo, mas como eu falei, desde que não seja repetidos, né? Você tem que demonstrar esse conhecimento aqui da língua portuguesa nessa manifestação de uma diversidade de elementos coesivos. Lógico que eu vou falar já já sobre o cuidado que você vai ter que ter com o uso de alguns, tá bom? Então, um texto aqui, ó, a partir do momento, veja só, quando eu argumento, por exemplo, esse todavia está aqui por quê? Porque eu vou mostrar, o autor demonstra uma contradição que há entre a lei e o cumprimento dela. E aqui vai resumir, né? Vai chegar a uma consequência. Ó. Então, o Ministério Público recebeu e tal essa incumbência, correto? Olha aqui, o de acordo. Por que ele foi usado aqui? Porque é para introduzir aqui uma pesquisa, um dado estatístico e tudo mais. Está aqui novamente o desses, enfim. Ó. Então, esses elementos coesivos, eles devem aparecer no seu texto. O corretor tem que ver isso aqui, entendeu? É como se o texto ele tem uma costura aqui, ó, dessas palavras costura as ideias do texto. É justamente essa noção de coesão, que a gente chama de conexão textual, que tem a ver com a palavra, né, do origem que deu lá o conceito de texto, né, que vem do latim tecer. Então é como se você estivesse costurando as ideias e, logicamente, você vai utilizar para isso o quê? Essas palavras, tá? Os conectivos ou outras palavras da língua portuguesa, né, como sinônimos, hiperônimos, hipônimos, que serve para garantir a conexão entre as partes do texto, né? Manter paralelismo, garantir paralelismo ou o que nós chamamos de progressão textual. Aí vamos lá. Então, a princípio, tá? Como eu falei, coloque elementos coesivos no início de cada parágrafo, não esqueça. Tenha cuidado daquilo que você vai utilizar. Tenha o máximo cuidado de usar os elementos coesivos que expressam oposição aqui, como eu falei, só se for para contradizer o outro parágrafo, tá bom? E use e abuse, claro, você vai ter que desenvolver a ideia e ver a questão de conectivos, ok? Conectivo de acordo com a ideia que eles expressam, se é de explicação, se é de causa, se é de consequência, se é de oposição, se é de soma, enfim. Agora, muita atenção ao uso, tá? Dessas expressões aqui, dessas palavras, tá? Então, tiro isso com base nisso. Eu posso dizer que o nível de redação, né, dos textos que eu corrigi bastante redação para esse concurso, está um nível bom a excelente. Eu posso dizer aí, tá? Que eu tenho certeza que vai ter muito texto assim de produção excelente nesse concurso. Então, se você não treinou, tá? Dizer assim, ó, não estou metendo medo não, só estou dizendo que tem muita gente que estudou para esse concurso e eu vi um nível de produção muito bom, tá? E eu espero que isso aconteça também lá no dia da prova, certo? Então, olha só. Isso aqui é, é, é algum tipo de... Esses elementos que eu coloquei aqui, para você ter atenção, são coisas que, vez ou outra, acontecem, ou muitos candidatos caem nesse erro. E você não deve cair. Então vamos lá. Atenção ao uso do onde. O onde é um daqueles pronomes ou elementos coesivos que você tem que ter o cuidado. Use aqui na dissertação somente se você for retomar ambiente ou lugar. Se não, esquece o onde. E também, principalmente o aonde que expressa movimento. Então vamos dizer assim que você está discorrendo lá. O Brasil é o país onde. Beleza, tá perfeito. Agora, o Brasil apresenta uma situação, ó, isso acontece, uma situação onde você vai perder ponto aqui nesse elemento coesivo. Vai perder ponto por quê? Você usou de maneira incorreta um onde para retomar o quê? Uma palavra que não expressa lugar. Tá? Então, nesse caso aqui, professor, o que eu ia fazer? Uma situação na qual, entendeu? Então, a qual, o qual, o próprio que e tudo mais, etc. Certo? Então, muito cuidado. Só use o onde, tá? O aonde eu nem digo para você estudar, porque dificilmente vai caber aqui na sua redação para você usar. Perdão, então olha só. Use somente o onde quando for para retomar palavras que expressam sentido de ambiente, de lugar. Fora disso, muita atenção para você não cair nesse erro, ok? Atenção à repetição do e.
Então tem muito texto que repete o e, tá? O chamado eísmo. Então, em determinadas situações, dá para você colocar sinônimos, tá? O ademais, o além disso, tá? O, por exemplo, o assim como, o bem como, tá? Vamos dizer aqui também o não só, mas também. Então, evite a repetição do e. Tá? Ele é um vilão, a gente vai falar dele sobre a questão também. Lá na questão da vírgula, né? Tem muita gente que escreve um erro aí, coloca a vírgula antes do e, então tem que ter cuidado. Então, como eu falei, atenção a palavras, usa palavras que, que podem substituir, que podem ser sinônimos do e. E quando você utilizar o e, não esqueça, você está dizendo, ó, só vou colocar mais uma informação. Tá? Então, quando eu digo, olha, o Brasil ele apresenta os seguintes problemas sociais. Aí eu coloco lá 2 pontos. Né? Fome, vírgula, miséria e desemprego. Ponto. Uma vez que eu coloquei e desemprego, eu estou dizendo, ó, tem só mais esse. Professor, mas eu esqueci. Eu tenho que colocar também a questão da desnutrição. Então, tu não vai colocar mais. Não vai colocar e a desnutrição. Tu vai colocar assim. Além desses, a a desnutrição. Ok? Então o que foi que eu fiz? Eu repeti o E? Não. Eu utilizei aqui um elemento coesivo que expressa a mesma relação semântica aí de soma de acréscimo. Então muita atenção. Evite a repetição do E. É só o E? Não, também o que. Tá? É um outro desvio aqui que acontece, um outro tipo de erro que acontece bastante nessa questão de coesão. Tá? O famoso queísmo. O que você pode utilizar se for se referir a ambiente ou lugar, um onde como sinônimo, ok? Perceba lá, se você for retomar um termo do gênero feminino, a qual, o qual, tá? Então, diversifique, tá? O corretor vai observar isso aqui. Muito que, coloca muito que no texto. Então, o texto ele apresenta o uso diversificado de elementos coesivos dentro do parágrafo, mas ele tem repetição e ele vai descontar? Pode, com certeza. Ele não vai somar, porque a banca ela leva em consideração que não tem como a gente estar somando. Mas a questão da repetição é o item, por exemplo, para dizer se o texto pode ir de regular, bom, muito bom. Então tenha cuidado. O plural aqui cabe perfeitamente. Enfim, os sinônimos ou expressões em que você evite o uso repetitivo do que, tá? É uma das coisas, uma das palavras que causam muita dúvida. Então, reta final aqui, eu não quero te confundir. Eu estou te mostrando aqui, ó, que na redação, na dissertação argumentativa, aqui na dissertação, tá? Não estou dizendo para todo texto. Se você for retomar a ideia, usa o essa ou esse, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Este, tá bom? Ou isso. Como assim, professor? Então, olha só, por exemplo, por que o candidato utilizou nessa esteira? Porque ele está retomando a ideia anterior. Por que nesse sentido? Porque está retomando a ideia anterior. Quando é que você vai utilizar o esta? Olha, nesse caso aqui, ó, perfeitamente para marcar distância dentro do texto, que é uma das coisas assim que poucos candidatos fazem. Então, olha só, a violência sexual é dividida em intrafamiliar e extrafamiliar. Aí o que acontece? Esta, ou seja, mais próxima, ocorre porque não tem vínculo. E aquela, ou seja, intrafamiliar. Veja que aqui, ó, isso aqui é raro de acontecer. Professor, eu nem indico para você fazer isso na sua redação. Eu só peguei para mostrar o quê? Então, se o candidato, por exemplo, coloca bem aqui, ó, este, ele pode perder ponto? Pode, porque o esse, o essa, tá? Esse, o essa, o isso, eles são na língua portuguesa, e isso na sua dissertação, eles são o quê? Anafóricos. Eles retomam a ideia anterior, tá bom? Professor, mas lá no texto da prova de português, não, isso é outra coisa. Lá o cara pode usar ou não a norma culta. Aqui você é obrigado a usar a norma culta. Então aqui, ó, expondo o fato de que esse abuso é cometido. Então, por que o esse? Porque o esse está retomando uma ideia anterior, ok? A fome, vamos dizer assim, o desmatamento é um problema que ocorre com frequência no Brasil. Aí você coloca lá, ponto seguida. Esse fato, beleza. Aí você continua a redação. Aí vamos lá. Você escreveu, o desmatamento é um problema que acontece com frequência no Brasil. Aí olha o que acontece, você coloca ponto, e ao invés do esse, você coloca um este. Tem problema aí? Com certeza. Qual é o problema? Porque veja só, o este, o esta, o isto, eles são catafóricos. Como eu falei, na sua dissertação, você vai ter que prestar atenção nisso. Então tem que ter um cuidado muito grande de utilizar. Quando eu uso esse, o elemento ao que eu refiro no texto, ele foi escrito anteriormente. Agora, quando eu digo este, olha só o que eu tenho que fazer. Ó. Este
é o problema principal que afeta a, as mulheres no Brasil. Aí eu vou colocar assim, ó, 2 pontos. Violência doméstica. Então, viram só o que eu fiz? Olha só. Por que eu coloquei o et? Porque o elemento que eu vou me referir, ele vai vir depois. É isso que quer dizer o quê? Catáfora. Tá? Se eu colocasse o erro, eu ia errar aqui, com certeza, porque a violência doméstica tem que ficar lá anteriormente. Mas não. E veja só o que eu tenho que fazer. Ó. Ou colocar 2 pontos ou uma vírgula para assinalar aqui o aposto. Então, como eu disse, atenção, tá? Muito cuidado com o uso desses pronomes demonstrativos. For retomar, opte por nessa, por nesse, por nisso, tá bom? A não ser nessa situação que eu coloquei para você colocar o essa. Então, fora disso, tenha muita atenção. Eu vou me referir a uma ideia anterior, esse, essa ou isso. Eu vou me referir a uma ideia posterior, esta, este, né? Ou isto. E lembrando que vai ter que ter 2 pontos ou a vírgula e o elemento depois para indicar o aposto. Outra informação importantíssima para você não perder ponto aqui na dissertação argumentativa. Evite o através. Então você coloca lá, o MP, através de recomendação. Não. Professor, o corretor pode descontar ponto meu? Pode. Por quê? A dissertação, a linguagem predominante dela, tá? Você vai utilizar uma linguagem denotativa, que preza pela função referencial. Então, a maioria das palavras aqui, elas vão ser interpretadas no sentido literal, no sentido denotativo. Então, o que significa através? É o sentido literal que eles vão usar aqui, ó. É isso, tá? Passar através. Então, nesse caso, ó, usa essas expressões aqui, ó. Bom? Por intermédio, por meio, tá ok? Então, olha só aqui, ó. Tá? Então, vamos colocar aqui. O Ministério Público, por intermédio de recomendação, deve propor ação civil pública. O Ministério Público, por meio, né? O Ministério Público, mediante, enfim. Tá? Então, evite o através, certo? Para você não perder esse pontinho bobo aqui nesse quesito coesão textual. Como eu falei, tem alguns outros elementos, mas esses aqui é o que costuma, tá? Proporcionar mais dúvidas nos candidatos, tá bom? Então você já não vai fazer. Se era porventura você ia cometer esse erro, eu tenho certeza que você não vai cometer, tá? No próximo domingo, que é o dia da prova. Então, para fechar aqui a aula de hoje, tá? Cuidado com o uso do pronome possessivo, ok? Então, olha só lembrando aí, você que ainda não se inscreveu no meu canal, bom? Vamos lá, estou lhe ajudando aqui nessa missão de ser aprovado no concurso do Ministério Público do Pará. Inscreva-se no meu canal, tá aqui no meu canal, ó. Tá? Você tem uma playlist, né? Já tem 13 aulas, 13 vídeos ali com aulas que vão lhe ajudar nesse concurso específico. Você que ainda não adquiriu o seu e-book, você que já adquiriu, muito obrigado aí, tá? Pelo apoio que você está dando. Você que ainda não adquiriu, ainda tem disponível. Ainda dá tempo de estudar. Reta final, ainda dá tempo de estudar, ok? Então vamos lá. Cuidado com o pronome possessivo. Que pronome possessivo, professor? O seu, o sua, tá? Então, o que acontece bem aqui, tá? Eles, como eu falei, a dissertação, ela predomina na dissertação a função referencial. Então, você vai falar apenas do assunto, que no caso é o tema em que é disposto na frase que compõe, né? Então, o que acontece? Esse tipo de pronome aqui, ele cabe muito bem. Não estou dizendo que todos vão ser erro, tá? Mas tem o máximo de cuidado. Ele cabe muito bem na função, nos textos que predominam a função conativa. Por exemplo, nos anúncios publicitários, nas propagandas. O seu papel, a sua função, você deve o quê? Fazer a sua parte. Então lá, beleza. Aqui você não tem que conversar com o leitor na dissertação. O leitor da dissertação, ele é um leitor o quê? Universal. Tá? Então, nesse caso aqui, ele gera, quando você usa o seu ou sua, a depender da construção, ele pode criar uma ambiguidade. Isso aí, o corretor pode considerar como erro. Então, por exemplo, aqui, ó, no que tange à defesa do direito à saúde, a atuação ministerial promove a adequada aplicação de recursos destinados àquela, pois sua atuação. Aí vamos lá. Atuação de quem? Aí você vai dizer, professor, é do MP, no Ministério. Beleza. Mas também quando eu leio sua, presta atenção, não parece que eu estou falando contigo? Eu disse, sim, professor, parece, exatamente. Então, esse pronome ele permite essa interpretação. E aí eu sugiro que você use expressões sinônimas, ou use o dele, ou dela. Muita atenção com o mesmo também, eu não indico, você tem que ter muito cuidado com esse pronome aqui de reforço. Tá? Então, olha só, como eu poderia reescrever aqui, ó. É a aplicação dos recursos destinados àquela vírgula, pôs a atuação do ente, pôs a atuação do poder público, pôs a atuação dele, né? Ou a atuação dela, dependendo se fosse do gênero feminino, enfim. Então, evite esse tipo de pronome aqui, tá? Para que você não tenha desconto, e se no caso a passagem à construção permitir o quê?
uma dupla interpretação, né? Essa questão da ambiguidade, que aqui na dissertação, como eu te expliquei, pode descontar ponto, tá bom? Então, essa aula que eu tinha preparado para você, eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço do professor Alessandro e até a próxima oportunidade.